Muito boa tarde, Brasil. A gente não pode deixar de falar de política, até porque vamos iniciar agora o segundo semestre. A partir de hoje, não tem outro jeito, né? Você viu que esses últimos 15, 20 dias, depois do recesso parlamentar, praticamente tudo deu uma parada. Agora, espera-se, retome-se tudinho. Vamos falar de Previdência de novo, vamos falar de reforma fiscal de novo. Vamos visualizar uma Previdência agora pensando em militares, pensando em municípios e estados. Tem muita coisa para falar, e aí é coisa para cientista político poder, sabe, navegar em calmas águas, né, para falar de assuntos como esse. E eu estou contando aqui com nada mais, nada menos do que 3. Né? Meu amigo Tiago Monteiro, que acrescentaram o Tavares hoje, você viu? Né? Seja bem-vindo, Tiaguinho. Boa tarde, obrigado. Cientista político, jornalista. O Tiaguinho é especialista em políticas públicas e relações governamentais. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Boa tarde, Celso. Também comigo hoje, mais uma vez, Matheus Leone, cientista político, revista 21. Muito obrigado, Celso. Sempre um prazer estar aqui com você. Medium.com, é isso mesmo? Isso. É o espaço que a gente colocou ela. Tudo bem. E a revista está bem. Tá bem. Como é que sobrevive em 15 dias parado, como nós tivemos agora? Pois é, a gente tenta buscar alguns outros assuntos que não só política também. Se for depender só de política, até as pessoas ficam saturadas. É verdade. Não, e a gente que sabe fazer, né? Vivendo de telejornalismo há muito tempo, quando você assiste os telejornais em momentos como esse de paradeira, dá pena dos colegas, porque eles se viram, sabe, não é nem nos 30, não, se viram em 1, 2 segundos. Não é brincadeira, não. Contando mais uma vez hoje também, Tiago Visioli, cientista político, pós-graduado em Relações Institucionais e Governamentais, atua como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Pessoal, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Sempre muito bom estar aqui discutindo com vocês. Celso, obrigado. Matheus, Tiago, um prazer. Vamos Você fez recesso na Câmara ou não? Foi recesso branco, né? Oficialmente não teve recesso porque você não votou a LDO, mas assim, houve um recesso. Mas você não pode fechar os gabinetes, né? Infelizmente, porque questão de ponto, enfim, o funcionamento continuou, o funcionamento administrativo, que parou com o funcionamento político, mas a Câmara continuou como se manteve. Acabou a Previdência, a vida seguiu lá. A gente estava esperando uma calmaria maior que não aconteceu. Não aconteceu? Bom, aconteceu assim, poucas coisas acontecem no recesso. Você resolve mais questões internas do gabinete, política, Paraíba, no meu caso da Paraíba, né? Você recebe coisas mais política local, nada de Câmara, assim, comissões, pouquíssima coisa, a gente só botou as coisas no lugar mesmo. Mas eu tenho a impressão que os políticos da Paraíba devem ter se movimentado bastante, né? Muito. E de todo o Nordeste brasileiro, né? Que é como de dos Paraíbas. Foi. Pegou mal demais, né? Meu Deus. É de uma indelicadeza, né? A gente saiu entrou nesse recesso branco com a vitória avassaladora, acachapante, que foi a Previdência, 379 votos, foi muito significativa, e aí você tem alguns setores da mídia que gostam de classificar isso como uma vitória do governo, o que eu não entendo que tenha sido, para mim foi uma vitória da Câmara, do Congresso, em especial do Rodrigo Maia. E a gente tem 15 dias aí parados politicamente, pelo menos no Congresso Nacional, em que o presidente resolve chamar governadores de Paraíbas, falar de pai de presidente da OAB desaparecido, é uma catástrofe. É difícil. Você também acha que o Rodrigo Maia vamos dizer, a bola da vez, quer dizer, em termos de importância? Não. O pai dessa reforma da Previdência é Rodrigo Maia. Não tem como negar isso de forma alguma. Caramba! Primeiro porque, desde o começo dela, ele vem blindando a reforma da Previdência das crises que o próprio governo gera. Verdade. Então, das Cada crises, fala, de todas as crises políticas que o governo gera, o Rodrigo blindava a reforma da Previdência, não deixava essas crises afetarem a tramitação da reforma da Previdência. Em segundo lugar, quem garantiu esses votos foi o Rodrigo Maia. O governo não tem base no Congresso. Não existe uma base do governo. A base do governo deve ter ali seus 130, 150 deputados. Agora, quem tem a base realmente é Rodrigo Maia, foi quem garantiu esses votos muito acima do que o esperado, de partidos, inclusive, de oposição ao governo, para que chegássemos a 379 votos aí, numa votação histórica.
em que, obviamente, tem repercussões muito positivas para o país e a expectativa é que, a partir de hoje, terça-feira, a gente comece a votar o segundo turno no plenário da Câmara. Falava-se que dia 6 seria o dia D, né? Isso. Não Mas acredito, pode haver uma dificuldade de quórum, pode ficar para quarta-feira para tentar votar o segundo turno e enviar para o Senado Federal. Você acredita nisso também, Tiago? Sim, eu acredito que nessa semana, né, são 3 sessões, né, hoje, terça, quarta e quinta, até quinta no máximo, tem a previsão do presidente Rodrigo Maia de encerrar o segundo turno, para que possa começar as outras pautas, outras agendas tão importantes quanto. Tem também a questão da previdência dos militares, que vai começar a ser discutida na Câmara. O Rodrigo Maia deve indicar o relator, né? É um ponto importante que vai estar tramitando em conjunto no Senado Federal a questão do texto central da Previdência e agora, né, a discussão de ontem, né, da agenda dos presidentes de Câmara e Senado com o ministro Paulo Guedes, exatamente para definir uma nova linha de votação. Há um medo, Celso, que se conflita, né, esse debate da Previdência dos militares na Câmara com o debate do texto central no Senado e a pressão, porque os estados, os senadores representam os estados, né? Então, o que acontece? A pressão dos estados, de muitos deles, né? Você tem aí pelo menos uns 15 estados que fazem uma pressão muito grande em cima dos seus parlamentares, dos seus 3 senadores, né? Cada estado são 3 senadores, para que inclua a previdência dos municípios e dos estados. Então, se isso for incluído no texto central, tem que voltar à Câmara, o que acaba aumentando um preço de negociação no momento em que o governo não tem uma base sólida, como bem colocou o colega, né, contando sempre com o Centrão e com uma opinião que tem sempre um custo. Ele sempre tem que liberar emendas parlamentares, cargos no governo, exatamente para poder fazer essa negociação. Então, deve caminhar uma PEC paralela no Senado para discutir esse assunto, mas o problema, e essa deve ser a melhor estratégia a ser adotada, separando, então, deixando com que volte o texto, né, não retome muitos assuntos no texto principal, discuta os estados e municípios numa PEC paralela, mas que ela só vá para a Câmara após a discussão na Câmara da Previdência dos Militares, para que não haja conflitos de interesse. Seria o que fizeram com os militares, então, em separado. Isso. Tá bem. Vamos relembrar, né, o que passou em primeiro turno? Vamos. Onde é que eles conseguiram chegar? Porque chegou um texto principal, muita coisa caiu, muita coisa mudou. Vamos dar uma relembrada? Até porque nesses últimos dias, pouco ou quase nada se falou e a gente vai perdendo um pouquinho a memória, fica sem lembrar o que acontece. Vai lá. Das emendas apresentadas, 4 foram aprovadas com mudanças nas regras para aposentadoria de policiais, cálculo de benefícios para as mulheres, em idade mínima para professores e em tempo de contribuição mínima para homens. As principais regras aprovadas foram o aumento do tempo para se aposentar, o limite do benefício à média de todos os salários, a elevação das alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e regras de transição para os atuais assalariados. Em relação ao texto encaminhado pelo governo, ficaram de fora a capitalização e mudanças na aposentadoria de pequenos produtores e trabalhadores. Em relação ao pagamento do benefício de prestação continuada ao idoso ou à pessoa com deficiência, foi mantido no texto constitucional o parâmetro de renda mensal per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Os deputados deixaram de fora estados e municípios. O texto é motivo de polêmica entre os senadores. Eu espero, em primeiro lugar, que nós da oposição tenhamos mais sucesso na nossa ação de resistência e de busca por derrubar essa proposta, porque ela representa um aprofundamento, né, das desigualdades no Brasil, ela prejudica especialmente as pessoas mais pobres, mais humildes. A minha expectativa é que este é um assunto já por demais discutido e debatido na sociedade, debatido na Câmara e aqui no Senado, e que rapidamente nós iremos votá-la aqui no Senado. Assim que o texto for aprovado na Câmara, segue para análise do Senado. O presidente Davi Alcolumbre disse que a apreciação do texto na Casa deve levar 45 dias. Existe a possibilidade dos senadores incluírem os servidores públicos estaduais e municipais na reforma da Previdência por meio de uma segunda proposta de emenda à Constituição. Caso isso aconteça, o texto principal da reforma poderá ser aprovado pelos parlamentares no próximo semestre, sem alterações. Se entrar essa briga, né,
que o Tiago já cantou aqui, possivelmente, que eles querem integrar a esta reforma estados e municípios. Eu não acredito que essa será a estratégia utilizada. Eu acho, minha leitura, é que a Previdência vai passar sim no Senado, não integrando estados e municípios a este texto, justamente para preservá-lo. Ele passou muito bem na Câmara, você não quer que volte um novo texto para uma nova discussão, um novo imbróglio, a gente sabe como é que o debate foi demorado. O ideal é que passe o texto da Câmara, ponto 1, volte depois, inclua-se os estados e municípios em uma PEC paralela, como o Tiago bem levantou, vote essa PEC paralela e continue questões previdenciárias outras depois. O ideal é manter esse texto justamente para acelerar o processo. O meu entendimento é que ele passa no Senado Federal, porque, novamente, o texto é uma construção do Congresso. O Rodrigo Maia teve muito mais visibilidade que o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, mas os dois também dialogaram bastante com o ministro Paulo Guedes. Eu tenho a impressão de que lá passa. Eu acho que o grande teste do governo Bolsonaro não é esse, é o da indicação do filho dele, que em breve a gente entra nessa aí. Tá bom, então. Você acredita também, Matheus, que aí a coisa flui rapidamente? Assim, não. No Senado, imagino que não haverá grandes problemas. O senador Tasso Gereissati deve ser o relator no Senado Federal, é alguém de uma capacidade ímpar, tanto política quanto técnica. Então, acredito que não haverá grandes problemas no Senado, deve passar com a mesma tranquilidade que passou na Câmara. O ideal é que se tire, que realmente não se mexa na questão dos estados e municípios no texto que chegar lá, para não ter que voltar à Câmara e ter que fazer uma nova análise desse tema na Câmara dos Deputados. Eu acredito, olha, o Tiago viveu bem município brasileiro, né? Ele é oriundo de Poços de Caldas, né? Terrível. E meu vizinho lá, né? E você percebe bem o que o município precisa. Poços de Caldas, por exemplo, é um município que fatura muito, né? Aquela mineração que existe ali deve trazer uma nota preta para o município, acredito eu. Sim, são 8 multinacionais hoje com uma renda bem interessante para o município em termos dos royalties da mineração, mas que também está em discussão. O Código da Mineração deve sofrer mudanças após os desastres que aconteceram de Mariana e de Brumadinho. Então, a situação deve mudar algumas coisas. Isso preocupa muito, porque não é só Minas Gerais que tem uma situação como essa, né, Celso? De arroxo fiscal, de dificuldades no pagamento dos servidores públicos estaduais. Agora, algumas mudanças, né, com relação também à educação básica, o SUS, a questão da saúde básica, tudo isso está na conta dos municípios. É preciso rever as questões, né, o Pacto Federativo em atribuições. A União, o governo central, fica com a maior parte da arrecadação dos impostos. O repasse para os estados e municípios não condiz com a realidade que os estados e municípios precisam arcar com essa estrutura básica no caso da educação e no caso da saúde, e os repasses são intermináveis ao SUS, o sistema não melhora, então é preciso rever todas essas questões, a própria questão da mineração, os royalties também do petróleo, vem uma nova onda de pré-sal por aí, então existe a questão das privatizações, né, da BR Distribuidora, a agenda de privatizações do governo deve avançar, agora a partir da conclusão da reforma da Previdência e da reforma da Previdência dos militares. O próximo ponto é a questão da reforma mais econômica, que ela vai ter um peso maior à agenda de privatizações. A questão da reforma tributária, ela ainda é muito complicada, ainda há um embate muito grande dentro do próprio governo, a questão da unificação de impostos, isso é um caso que não está muito centrado. Nós estávamos com uma expectativa antes, que essa reforma tributária viesse primeiro, logo após a Previdência, mas eu imagino que não vai acontecer bem do como está esperando. A próxima passo da agenda econômica vai ser a agenda de privatizações, e aí você coloca algumas principais privatizações, como a dos Correios e da Eletrobras, que devem ser as duas primeiras agendas privatistas depois dessa da BR Distribuidora, né? Que, aliás, Celso, se me permita colocar, a agenda de privatizações do governo até o momento é uma decepção. O que se esperava de um governo com o ministro da Economia que se diz liberal, da Escola de Chicago, era que as privatizações teriam começado no dia 1. Mas, novamente, nós temos aquela questão
do próprio presidente da República não ser ele próprio um liberal, não vir dessa escola de pensamento econômico. Sim. Então, por exemplo, a EBC, que havia... Na campanha, o Bolsonaro falava muito que ia vender a TV do Lula e ia fechar a TV do Lula. Não foi isso que aconteceu. A Valec não vai ser vendida, aparentemente. A EPL, a empresa do trem-bala, que nunca construiu 1 metro de trilho de trem-bala no Brasil, mas que é uma empresa pública que gasta dinheiro e não serve para muita coisa, parece que não vai ser privatizada ou não vai ser extinta. Ela está mais para bala do que para trem. Exato. Né? Então, assim, até o presente momento, até o presente momento, a agenda de privatizações do governo é uma vergonha. Não saiu do lugar. A não ser a BR distribuidora e algumas concessões que já tinham sido feitas, já vinham prontas da época do governo Michel Temer, nada foi além disso. A questão dos Correios, eu ainda acho que nós vamos ter algum debate nesse sentido. Eu não sei se o presidente Bolsonaro está convencido sobre a privatização dos Correios. A Eletrobras já está pronta também, desde a época do governo Temer, então deve caminhar. Agora, além da Eletrobras, nós não temos visto muita coisa relevante. A Eletrobras também já anunciou que algumas das suas empresas... Isso. Já está passando, inclusive. Né? Mas fica naquela de, a empresa é estratégica, aí nessa de estratégica, não se privatiza nada, continua com esse estado imenso. Agora, ficou meio que no suspense, e quem te acompanhou, Visioli, né, você deu a entender que virão coisas mais complicadas pela frente após a reforma da Previdência. O que é que vem agora e o que é que complica agora? Em questão de Senado, especificamente, foi a minha colocação, eu acredito que a reforma da Previdência não é um teste para o governo e, por não ser um teste para o governo, ela vai passar com muito mais facilidade do que se fosse o caso. O grande teste do governo hoje, no Senado Federal, é a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para o cargo maior da diplomacia brasileira de embaixador em Washington. Esse é o grande teste. Primeiro, porque caiu muito mal a indicação, assim, é uma unanimidade, não caiu bem nem no PSL, nem no PT. Porque, enfim, indicou-se um filho de um presidente da República que, apesar de ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, não tem lá grande experiência na diplomacia brasileira. Questões como essa de embaixadas estratégicas, principalmente Washington, que é o creme de la creme de qualquer diplomacia mundial, sempre tem que ser tratadas, né? Claro, com certeza, porque é o cargo que você tem que lidar. É Washington e daqui 5 anos Pequim, mas hoje é Washington e ponto. Você sempre tem que lidar pisando em ovos. Eu entendo que existem divergências entre diversos setores da sociedade que não gostam da forma como as indicações são majoritariamente feitas dentro de profissionais de carreira do Itamaraty, que por diversas vezes são colocados que têm questões ideológicas, apesar de eu não entender dessa forma, principalmente porque é feito de um concurso público, mas enfim, é a visão que a sociedade costuma ter. Eu não tenho problemas com você nomear um embaixador fora da carreira diplomática. Nós tivemos, por exemplo, o governo anterior, a gente acabou de botar o chanceler, Aloysio Azevedo, Aloysio Nunes, que foi um excelente ministro das Relações Exteriores e não vinha da carreira diplomática. José Serra, Fernando Henrique Cardoso... Eu não tenho grandes problemas, per se, em você nomear um cara de fora da carreira diplomática. Mas quando você nomeia, o filho do presidente é isso, a grande bomba. 2, o filho do presidente que não tem experiência internacional, aí fica muito pesado. Então, esse vai ser o grande teste do governo. Será que ele vai conseguir passar primeiro na Comissão de Relações Exteriores, depois no plenário, essa indicação? E aí a gente vai ver, de fato, mais do que qualquer outro momento antes desse, qual é a base do governo agora no Senado Federal. Porque esse caso é pessoal. Nesse caso, é teste de lealdade dos parlamentares mesmo. Porque bem não pegou para ninguém. Sim. Ninguém está confortável no Congresso com essa situação. Então, vai ser agora o real teste da lealdade dos parlamentares no Senado ao governo. Você está disposto a votar com o governo, mesmo nesse assunto constrangedor, que é uma indicação do filho, que ele disse numa live dele que, sim, quero beneficiar meu filho, sim. Num filhotismo que não tem mais espaço na República, de um deputado que não tem experiência, que não tem qualificação para exercer o posto mais alto da diplomacia brasileira, que é a embaixada em Washington. Então, nós vamos ter esse teste no Senado Federal para avaliar o nível de lealdade dos parlamentares. Mas uma coisa é importante, o voto é secreto. Se ele aceitar, por exemplo, se ele for aprovado pelo Senado e for ser embaixador nos Estados Unidos, ele perde o cargo?
Há uma discussão, ou ele vai tirar uma licença? Há uma discussão sobre isso ocorrendo e isso vai acabar na justiça. Eu não acho que ele vai querer renunciar ao mandato dele para assumir a embaixada. Ele vai tentar fazer que seja o mesmo entendimento de afastamento para ocupar um ministério ou uma secretaria. Que não é a mesma coisa. Não é. Não, isso está expresso na Constituição, vai ter que mudar, tem que ter uma definição clara da Suprema Corte, ele deve tentar, mas para isso ele não pode assumir, mesmo aprovado pelo Senado, enquanto a discussão não tiver, ele não pode assumir o cargo. Então, se ele quiser assumir o cargo de imediato, mesmo após a aprovação no Senado, ele vai precisar renunciar ao mandato de deputado federal. Isso é certo. Agora, pode-se tentar discutir. Agora, o principal problema é o momento político que isso ocorre, porque a discussão no Senado vai acontecer concomitantemente ao texto principal da reforma da Previdência. E isso, sim, é o que preocupa mais a articulação política do próprio governo, apesar do próprio governo ter errado estrategicamente, agora está preocupada com a questão, a coincidência das duas pautas, e uma pauta pode, sim, contaminar a outra, viu, Celso? Eu acredito que a oposição no Senado tem uma voz forte, não está totalmente inexpressiva, apesar de ser numericamente bem menor. Pequena, né? É pequena, mas é uma base, são senadores experientes, senadores... exatamente, o centrão lá também é muito grande. E são senadores experientes, são políticos que já foram governadores de Estado, então muitos já foram, né, já passaram pelo Congresso outras vezes ou estão lá há algum tempo. Então, quer dizer, tem a bancada do governo que é forte, mas que tem muito senador de primeiro mandato. Isso contamina muito a discussão na reforma da Previdência, que eu também acho que passa com certa facilidade. Acredito que até meados de outubro a questão esteja resolvida. A questão é quanto isso vai custar. Né? O texto inicial do governo saiu de 1 bilhão e 300 milhões, 1 trilhão e 300 bilhões para 950, 930 e poucos bilhões de economia, que o texto que saiu da Câmara. Pode acontecer de aumentar as concessões para algumas categorias no Senado, que a questão da segurança pública também pesa mais, porque a conta da segurança pública está nos estados e municípios, que é quem os senadores representam. Então, há possibilidade, sim, de se ampliar um pouco mais o leque e, no caso, acabar diminuindo a economia prevista com o texto base, exatamente por conta dessa contaminação da pauta, dessa agenda totalmente inoportuna no momento da discussão da indicação do Eduardo Bolsonaro. A gente, quando fala dos mais diversos assuntos aqui, você acaba chegando no Bolsonaro, né? E quase sempre a gente dá uma certa impressão de que o governo Bolsonaro não está andando. Eu estava vendo, e vocês devem ter visto também, ele fez um apanhado de notícias, foi no fim de semana agora, e publicou nas redes sociais afirmando que o seu governo está devolvendo orgulho aos brasileiros. Desse apanhado dele, que foi longo, nós fizemos um pequeno apanhado, pelo menos com os tópicos do que ele disse que já foi feito. Coloque aí, por favor. No trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego caiu em comparação com os 3 primeiros meses do ano. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,3% no trimestre encerrado em maio. Desemprego cai ao menor nível nos últimos 11 anos. O preço do gás pode cair em até 40% e o crescimento das indústrias chegar a quase 9%. A Petrobras reduziu o preço do gás de cozinha. A queda será em média de 8%. O turismo de negócios no país cresceu quase 15% no primeiro semestre deste ano na comparação com o ano passado. A Petrobras registrou aumento no lucro líquido no segundo trimestre deste ano. A estatal registrou o maior lucro trimestral deste ano. E o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia vai possibilitar que muitas tarifas sejam quase eliminadas e outras até zeradas. O maior acordo comercial da história. Assim, anunciaram os representantes dos 28 países da Europa e os 4 do lado de cá do Atlântico: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Os Estados Unidos designaram o Brasil oficialmente como um aliado prioritário extra-OTAN. O Brasil é o mais novo aliado prioritário dos Estados Unidos extra-OTAN.
Essa medida facilita, por exemplo, a compra de equipamentos e tecnologias militares dos Estados Unidos. Além da duplicação da BR-116, o Exército também trabalha atualmente na pavimentação da BR-163 no Pará, no trecho que liga a cidade de Novo Progresso e Miritituba. Um sonho de mais de 30 anos começa a sair do papel. Olha, estamos vendo esses vídeos todos aí, ó. O Bolsonaro, a equipe dele, fez um apanhado, você viu que diversos apresentadores, diversas emissoras, né, e concluiu com estas imagens aí do Exército voltando à ativa, né? Meu Deus do céu. Começa com você, Visioli. O que você viu de bom aí e o que você achou desses? Por acaso, eu e Matheus conversávamos neste final de semana, ou então semana passada, não me recordo bem, sobre quão cômodo é você lidar com estatísticas de primeiro trimestre ou semestre dentro de um novo governo. Porque é muito difícil você afirmar que estatísticas caindo, seja de criminalidade, seja enfim, lucro de Petrobras subindo, sejam de fato um resultado do seu governo. É muito pouco tempo para algo acontecer. Então é muito mais provável que isso sejam as bases do próprio governo anterior finalmente funcionando. Por exemplo, o próprio acordo com o Mercosul e a União Europeia, isso não foi nada do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro recebeu os louros. De fato, ele recebeu os louros, mas isso foi um acordo do MRE passado, já construído no governo Temer. É verdade que se ele quisesse travar também, ele travaria. Sim, né? E quase travou por falar besteira demais. Questão do Acordo de Paris, por exemplo, a questão do Mercosul, a França quase travou esse acordo por conta de colocações do presidente Bolsonaro sobre possível saída do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Mas, de fato, algumas das apresentações realmente são méritos do governo. Por exemplo, o Brasil se declarado um aliado estratégico da OTAN. Isso é mérito total da boa relação que Bolsonaro e Donald Trump têm um com o outro. Inclusive que Donald Trump também tem com o Eduardo Bolsonaro, que eu acho que a única grande trunfo que ele tem nessa história toda é que o presidente norte-americano, de fato, parece gostar do Eduardo Bolsonaro. E a questão dos militares na rua também, né? Que, enfim, pauta principal do governo, conseguir botar os militares na rua para realizar grandes obras. A gente sabe da capacidade do Exército Brasileiro. É importante e muito legal que isso operacionalize agora num governo amplamente militarizado como esse. Complementa aí. Bom, Celso, eu digo que tem áreas desse governo que funcionam apesar do presidente da República e não por causa dele. Você não gosta do Bolsonaro, não? Não, eu nunca tive. Aliás, nós estivemos aqui juntos nas eleições e eu sempre disse que ele era uma pessoa que não tinha personalidade, temperamento ou qualificação para o cargo. Você acompanhou o Bolsonaro na Câmara há quantos anos? Eu estou lá desde 2016 e lá tive a oportunidade de acompanhá-lo no plenário, ficava no plenário. Nunca foi um parlamentar que me impressionou, a não ser negativamente com as colocações que fazia no microfone. Mas o governo tem áreas que funcionam apesar do presidente. Ele não colocou aí, por exemplo, mas saiu ontem a medida provisória 890, que é do programa dos médicos. A reformulação do programa Mais Médicos, que agora vai ter um outro nome. Isso é bom, mérito do ministro Mandetta, que é um excelente ministro da Saúde, uma pessoa que também conheci na Câmara e viu quão capacitado é para aquele cargo. O ministro Tarcísio da Infraestrutura também está tocando coisas muito importantes no Brasil, também é um bom ministro, a área dele está funcionando. Você tem o próprio ministro Paulo Guedes, é uma pessoa competente, tem boas ideias, tem uma agenda para o país. Você tem ilhas de competência num governo que, em geral, ainda está desorganizado. O Tiago falou bem, mas, por exemplo, você me citar uma estatística de queda de criminalidade no primeiro trimestre do ano, desculpa, mas isso é mérito do governo anterior. O governo anterior estava trabalhando nisso. O presidente Michel Temer criou o Ministério de Segurança Pública, aprovou o Sistema Único de Segurança Pública, o ministro Raul Jungmann, na época, estava fazendo um excelente trabalho. O que se espera, e eu não estou dizendo que o governo Bolsonaro não tenha seu mérito, o que se espera é que ele dê prosseguimento a boas ações que vêm do governo anterior. É isso que se espera em geral, né? Que boas coisas continuem, que coisas ruins parem. Uma pergunta que não posso deixar de fazer, Tiago, e para os dois também. O que mais se esperava nesse governo era a continuidade do combate à corrupção. E quando se nomeou Sérgio Moro ministro da Justiça, a gente esperava que isso fosse acontecer. O que nós estamos vendo aí agora
é que praticamente não se tem deixado o Moro trabalhar, embora ele tenha tomado boas atitudes quando chamado, né, às falas, mas o Brasil hoje está congestionado naquelas denúncias que surgiram, né, e que tem vindo a conta-gotas e tudo mais, e numa verdadeira mania de querer perseguir um cidadão. E é o cidadão Moro que está sendo perseguido juntamente com toda a equipe que fez parte da Lava Jato. Aliás, boa parte dessa equipe continua lá. O que é que está acontecendo, Tiago, na sua visão? Tem razão, por exemplo, quando você abre um jornal, o Correio Brasileiro de domingo, se eu não me engano, né? Gilmar Mendes, né, falou claramente, né, que aquilo era uma quadrilha. Realmente é um absurdo o nível de mau relacionamento entre os três poderes da União. Os três poderes hoje não se conversam da maneira como se deveria e não tem um entrosamento de pauta, não há uma articulação política capaz de unir os três poderes em torno de questões centrais para o país. Apesar de alguns esforços, mas sempre em vão. Essa questão do Moro acabou que as denúncias atingiram um nível e principalmente incomodaram muito o Supremo Tribunal Federal. Isso acabou dissipando muito o foco que estava só em cima do Moro. As informações acabou atingindo a República como um todo, né? Você teve mais de 100 de pessoas hackeadas, não se sabe ao certo de onde vem o dinheiro que foi apreendido com os hackers. Então, enfim, é uma situação institucional grave, é uma crise grave. É preciso com que os três poderes se manifestem. Você vê, a força-tarefa da Lava Jato, depois de uma questão dessa, precisa ter uma nova estratégia de atuação. Não dá para pura e simplesmente dar continuidade àquilo que vinha sendo feito. Talvez fosse interessante encerrar um ciclo, encerra-se um ciclo, começa-se outro. Pode-se mudar o nome, pode-se ter uma outra força-tarefa, pode-se mudar os integrantes, o Ministério Público pode dar uma oxigenada, né? Tem assuntos que são de Estado, tem assuntos que são de governo, né? Então, há muito essa confusão, principalmente no Poder Executivo. O próprio presidente Bolsonaro faz questão de criar problemas e que tratar assuntos que são políticas de Estado como políticas de governo. Isso é terrível para a continuidade de tudo. Agora, ele imprime uma agenda liberal que eu, sinceramente, achava que demoraria um pouco mais para que fosse implementada, principalmente no momento atual da discussão da Previdência. Eu acho que a BR Distribuidora foi um exemplo claro de que o governo tem condições de avançar na pauta econômica e agora o que dita os rumos de tudo que vai acontecer tem que ser a economia brasileira, né? Apesar de alguns índices de melhora, de queda no desemprego, é uma queda irrisória, não dá meio ponto percentual. Nós temos quase 13 milhões de brasileiros ainda desempregados, né? A economia não anda, né? Os investimentos externos não chegaram. E se a agenda liberal dele não sair logo do papel, apesar de eu ter achado que até então andou algumas coisas, sabe, tem algumas coisas que são assuntos espinhosos. O Congresso Nacional está também de olho nisso. Então, é preciso que se acelere um pouco mais a agenda econômica para que outras áreas do governo dê certo. Agora, o Moro fica numa situação ainda mais tranquila, mas no começo, eu lembro que tive aqui há um mês atrás, quando as denúncias estavam começando, um mês e pouco atrás, quando as denúncias estavam começando a aparecer, e coloquei aqui, Celso, olha, o ministro Sérgio Moro é um ícone para o governo, é um símbolo do que o governo foi eleito para fazer, combater a corrupção. Só que ele não pode ser um intocável. Se em algum momento a situação, os pilares de sustentação da imagem pública dele se ruem de alguma forma, o governo precisa lançar mão dessa sua carta na manga para dar continuidade à política, porque senão dali um pouco chega um ponto que destrói tudo, desmorona, literalmente desmorona, né? Exatamente com analogia ao nome aí, a brincadeira, mas esse é o problema, se a
acaba desmoronando a política como um todo. Então, antes que isso aconteça, se preciso for, volto a dizer, acho que não é esse o momento atual. O Moro deu uma aliviada quando os vazamentos, a Polícia Federal avançou na investigação, prendeu os hackers e abriu-se um escândalo na República toda, então tirou um pouco o foco dele. Eu acredito que ele ainda tenha sustentação política, mas precisa ficar de olho. O governo não pode tê-lo como intocável. Em algum momento, se precisar lançar mão, precisa lançar para que não rua todo esse sistema que ele mesmo implementou no combate à corrupção. Deixa eu me corrigir. Eu usei a palavra quadrilha ainda há pouco, né? Organização mas não criminosa. foi bem essa palavra. Está subentendido, né? Foi o que eu entendi, tá? Por isso que eu usei. Mas, na verdade, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, falou o seguinte: Lava Jato é a organização criminosa para investigar pessoas. E o ministro Gilmar Mendes, o que nós estamos vendo desde o início desse processo é que, primeiro, duas coisas têm que ser separadas. O hackeamento é um crime e deve ser punido. Ponto. Sim. O jornalista que teve acesso a essas informações e as divulgou não é criminoso. Está exercendo o seu ofício de jornalista. Da mesma forma como inúmeros jornalistas obtiveram... Você acredita, sinceramente, que estas informações hackeadas chegaram de bandeja na mesa dele? Na Lava Jato. Ele não pagou por isso, não? Na Lava Jato. Os jornalistas pagavam pelos aqueles vazamentos de delação que vazavam à torta e à direita de dentro da Procuradoria-Geral da República? Quer dizer, uma boa comunicação funcionando. Isso, criminosa. Eu temo um pouquinho, eu só temo crime. um pouquinho nesta questão aí do americano que se apossou dessas informações. O vazamento de uma delação é um crime. É um crime, ponto. Certo. Vazar isso para um jornalista é um crime. O jornalista que divulgou isso é um criminoso? Não. Está exercendo o seu ofício e deve ter garantido pela Constituição, e tem, sim, o sigilo da sua fonte e o seu exercício profissional. O que está colocado desde o início é que, ao que tudo indica, as relações entre o juiz Sérgio Moro e os membros do Ministério Público, principalmente o procurador Deltan Dallagnol, eram, sim, impróprias. Não existe Estado de Direito em que um juiz orienta um membro da acusação como melhor acusar um réu. Isso não existe. O juiz deve ser imparcial. Você não acredita que isso aconteça nos bastidores da justiça brasileira? Acredito que aconteça. E é um problema do sistema de justiça brasileiro como um todo. Isso é uma normalidade no sistema de justiça brasileiro. Em que o Ministério Público é visto como acima da defesa, acima do réu. Tanto que se senta ao lado do juiz e não lá embaixo junto com a defesa. O Ministério Público é parte, não é auxiliar de juiz. Juiz não compõe força-tarefa. Quem compõe força-tarefa é o Ministério Público. O juiz julga. O que nós precisamos ver é até que ponto isso vai. E, apenas para complementar uma coisa, o ministro Sérgio Moro errou muito nas últimas semanas. Primeiro, com a fala sobre destruição de provas, que não lhe cabe. Ele não é juiz mais, ele tem que entender que ele não é mais juiz. Tanto que os ministros do Supremo ficaram com o cabelo em pé com a possibilidade de um ministro da Justiça estar falando em destruição de prova. Segundo, com as ligações que ele decidiu fazer para as pessoas que haviam sido hackeadas e que incomodou todo mundo, porque todo mundo se sentiu razoavelmente chantageado pela ligação dele. O que eu não acho que tenha sido o intuito dele, mas pegou extremamente mal no Supremo e no Congresso Nacional. Então, o ministro Moro tem que se achar no cargo de ministro. Ele até hoje acha que é juiz. Não deixaram ele incorporar ainda o ministro, né? Ou ele ainda não incorporou. Vi muito pouca coisa sair do ministério dele até agora, em termos de política pública. Essa é a tua opinião também, Visioli? Ou você tem uma outra visão? Em partes, eu concordo que Lava Jato sempre usou de métodos... Eu não acho que o juiz Sérgio Moro seja uma pessoa mal intencionada. Não acho isso. Não acho que o procurador Deltan Dallagnol seja uma pessoa mal intencionada per se. Agora, alguns dos métodos foram extremamente controversos. A partir do momento que você vaza delações premiadas, você volta à opinião pública e a opinião pública exerce peso total nessas questões de julgamentos contra ou a favor de uma situação.
O juiz Sérgio Moro, como o Thiago colocou, ele vive uma questão muito curiosa, na minha opinião, é que eu o considero indemitível. Então, tem que ficar muito feia a situação dele para ele ser mandado embora, assim como o Paulo Guedes. O Bolsonaro, ele tem uma persona que atrai o povo. O Bolsonaro, ele é um cara mais acalentador, ele é um cara que dialoga melhor com as pessoas e por isso ele recebeu alguns votos, muitos votos, no caso. Agora, o juiz Sérgio Moro trouxe muito voto para o Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes trouxe muito voto para o Bolsonaro. Então, quando você tem essa questão dos vazamentos, que, novamente, vazamento é ilegal, divulgação não é ilegal, quando você tem essa questão dos vazamentos, você chega no calcanhar de Aquiles do governo. Porque se o governo foi eleito com essa premissa toda de combate à corrupção, coisa que você levantou e que é essencial a qualquer nação do mundo, e você pega o símbolo maior do combate à corrupção nos últimos anos no país e simplesmente dá uma batida dessas, e eu não acho que o governo consiga reagir a isso de uma forma que seria natural, como o Thiago colocou, de mandá-lo embora, aí sim você tem uma crise institucionalizada gerada. Que é o que tem que se evitar, né? Que é o que tem que se evitar então, e que a gente não conseguiu fazer até agora. Ele tem sido, né? E todo o problema, né, em qualquer, você vê, nas 3 esferas dos 3 poderes, quando você cria salvadores da pátria ou grandes poderosos, não dá certo. A Lava Jato tem o quê? 5 anos? Né? Tem um tempinho razoável, né? Isso vai ser uma coisa permanente? Não, então espera um pouquinho. Cria-se, então, um órgão dentro do Ministério Público para fiscalizar, para coordenar investigações de crimes do colarinho branco, tem um outro nome, uma força-tarefa. Agora, se você concentrar poderes em algumas pessoas, isso já são 5 anos, isso vai transpondo governos. Então, você começa a criar super poderosos comandando super estruturas, e isso é um desastre. Então, é preciso que haja continuidade do combate à corrupção. O pacote anticrimes comandado pelo ministro Sérgio Moro, enviado para o Congresso Nacional, é positivo no combate à corrupção? É. Agora, quando qualquer pessoa em política que se trabalha com uma bandeira ética, ele precisa sempre dar o exemplo. Quando você tem uma situação de suspeição, então é hora de se abrir sigilos, de se colocar à disposição, porque quem ocupa um cargo público tem que ter a noção clara disso, que ele precisa dar publicidade àquilo que ele ganha, àquilo que ele recebe, àquilo que ele faz, às pessoas que ele recebe no seu gabinete, a agenda que ele imprime, para quem ele faz ligações. Isso são coisas públicas. Quem exerce um cargo público precisa ter essa noção clara da publicidade de alguns atos que são, às vezes, da pessoa, mas que, imbuídos do cargo, são públicos. Então, isso precisa ser dado esse exemplo. E o Ministério Público, a própria Justiça, o STF, né? As pessoas na rua, os ministros antigamente da Suprema Corte andavam tranquilamente por aí. Aqui em Brasília paravam em restaurantes, tomavam um cafezinho. Ultimamente já não está dando para sair na rua, né? O caso de um dos ministros citados agora há pouco, se ele parar num restaurante em Brasília, ele vai sofrer pressão popular. E a questão da justiça, a justiça também precisa dar o exemplo. Qual é o custo hoje da justiça brasileira? Quais todas as mordomias? Onde tem mais mordomia hoje nos 3 poderes é no Poder Judiciário. Né? Então, você tem coisas escrachadas que está na hora de se fazer também uma reforma, de se pensar em algumas questões para melhorar a questão da justiça. E o próprio vazamento, o hackeamento, por que incomoda tanto a certos ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque estão investigados e porque possuem uma fortuna que muitas vezes não se sabe explicar de onde veio, com escritórios de advocacia que são sócios, com parentes sócios, recebendo quantias astronômicas, milionárias, causas que você fala assim, gente, isso é tráfico de influência. Né? Então, realmente é preciso ter cuidado com você falou, né, um bom termo, né, calcanhar de Aquiles. Esse pegar no calcanhar do Moro e do Dallagnol não é porque ele também, ou a Lava Jato também, começou a pegar no calcanhar de Aquiles do próprio judiciário brasileiro? A gente vê algumas ações, né? Surgiram informações de que havia investigação da Receita Federal, né, em autoridades e tudo mais. O que é que fez o Alexandre de Moraes? Rapidamente. Melhor do que eu falar, coloca o Alexandre de Moraes aí.
Ao todo, foram interrompidas investigações contra 133 contribuintes. A decisão foi tomada no inquérito aberto para investigar ofensas e fake news contra o STF e os ministros do Supremo. Além disso, Alexandre de Moraes determinou o afastamento de 2 servidores da Receita Federal. No mês anterior ao início das investigações, foi divulgado um relatório que envolvia suspeitas em relação à movimentação financeira do ministro Gilmar Mendes. Na decisão, Moraes diz que a Receita Federal não soube explicar por que de mais de 800 mil CPFs de agentes públicos, apenas 133 foram investigados. De acordo com o ministro, existem graves indícios de ilegalidade no direcionamento das apurações em andamento, com aparente quebra dos princípios da legalidade e impessoalidade. Moraes ainda deu prazo de 5 dias para que o secretário da Receita aponte se houve compartilhamento dessas informações com outros órgãos. As decisões de Alexandre de Moraes foram tomadas no mesmo dia em que o jornal Folha de São Paulo, em parceria com o site The Intercept Brasil, divulgou supostas mensagens trocadas pelo coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, em que ele incentivaria que colegas investigassem o presidente do STF, na época apenas ministro da Corte, Dias Toffoli. Celso. Barbaridade. Olha, matéria da TV News, viu? Tem Rede TV. Se né? me permite... Rede TV News, maravilhoso. Nós só temos 1 minuto e tiquinho para cada um. Se me permite, não cabe a Deltan Dallagnol investigar o ministro Supremo, isso cabe à Procuradoria-Geral da República. A ação dele foi indevida, ilegal, imoral e deve ser punida pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Em segundo lugar, a Receita Federal tem o seu papel, mas não pode ser órgão de quebra de sigilo de adversário político ou de pessoa X, Y ou Z. A investigação tem que ser motivada. E, ao que tudo indica, essas investigações não foram motivadas republicanamente, mas por motivos outros, para sujar a imagem de uma ou outra autoridade do país. Isso não é aceitável. A decisão do ministro Alexandre de Moraes está certa. Conclui aí, Tiago. Olha, é um momento em que realmente os órgãos de controle precisam ficar atentos exatamente para essa questão de se punir. O Conselho Nacional do Ministério Público precisa agir, precisa se manifestar em relação a tudo isso e o Ministério Público realmente precisa pensar como órgão de controle em algum momento e agora voltar a fazer uma reformulação no combate à corrupção. Chegou um ponto em que não dá para ter essa continuidade que vinha tendo da mesma forma, criando estruturas e pessoas superpoderosas. É preciso agir, como bem colocou o colega, como Procuradoria, como Ministério Público, de uma forma geral e não de uma forma centralizada, como vem acontecendo. Encerra para mim, Visioli. Para arrebatar tudo que os dois falaram, eu concordo integralmente. A partir do momento que um órgão de controle e fiscalização se torna um órgão de busca e perseguição, e aí não cabe a gente questionar qual é a ideologia da pessoa. Primeiro que, no começo de conversa, uma investigação não é uma condenação, e isso é uma coisa que no Brasil nós temos uma dificuldade tremenda em compreender. Então, estejamos falando de Luiz Inácio Lula da Silva, Aécio Neves, Flávio Bolsonaro, quem seja, investigação não é uma condenação. As pessoas adoram vincular um investigado com já um criminoso. Então, se você já pega todo esse estigma moral que existe nessa situação judicial e ainda usa um órgão de controle indevidamente, como foi colocado aqui, para você devassar a vida de pessoas sem uma existência de denúncia prévia, isso é extremamente problemático, isso se chama perseguição política. E a gente já viu casos anteriores, históricos, em que isso deu muito errado. Então, acho que arrebatando o que os colegas falaram, tudo tem um limite, todos os limites têm que ser colocados, e a chave da institucionalidade, dos 3 poderes, voltando a Montesquieu, voltando a Atenas Antiga, é justamente você saber balancear os pesos e contrapesos. A partir do momento que você está fugindo das suas atribuições-chave, das suas atribuições constitucionais, você está errando. E erros em cima de erros em instâncias tão altas de poder costumam pesar muito sobre a sociedade. Eu fico imaginando o seguinte: aquele ditado de onde há fumaça, há fogo, pode trazer novidades aí, não pode? Que essas investigações, que mesmo erroneamente, se foram feitas, poderá apontar, como apontaram aí, né, problemas e mais problemas, através de hackers que penetraram nos aparelhos aí de autoridades e tudo mais. Que pode explodir mais coisa? Pode ter certeza que pode. Aliás, eu torço para que isso aconteça.
está na hora da gente passar Brasil a limpo. A esperança de nós, brasileiros, é que o governo Bolsonaro viesse exatamente para isso. E há tempo mais do que suficiente para ele cumprir a sua missão fazendo isso. Sabe? Deixa as picuinhas para lá, vamos trabalhar, vamos visualizar aquilo que é importante, vamos tirar quem não é importante da vida nacional, desses mandos aí, desses cargos de mando, e colocar gente que queira trabalhar. Uma expressão usada pelo próprio presidente, não amo o Brasil, eu uso para mim hoje. Vamos colocar para trabalhar quem verdadeiramente ame o Brasil. E eu integro entre os que amam o Brasil aqueles que veem as coisas erradas. Sinceramente. Está errado? Vamos denunciar. Mateus citou aqui, o jornalista não será punido pela informação recebida e não é obrigado a citar suas fontes. Se chegar uma coisa errada aqui, e se eu tiver essa fonte fidedigna, eu denunciarei com certeza. Sabe, que a gente passe a fazer isso mais efetivamente. Agora, gostei do Visioli falando também, não vamos condenar. O cidadão pode estar sendo julgado, mas a condenação só vem depois. Tem muito nhen, como dizia Fernando Henrique, nessas histórias todas. É um burburinho violento, sabe, que não está levando o Brasil a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Nós estamos nos perdendo na casa da dona Mariquinha, na casa da fofoca, na casa daquele que gosta de nhen. Para com isso, gente. Vamos fazer o Brasil progredir. Nós somos uma nação poderosa. O mundo nos respeita como nação poderosa. O único defeito que o mundo vê está exatamente no comportamento das autoridades brasileiras e, consequentemente, do povo brasileiro. Sobrou para nós. Grande abraço.